Olá a todos e a todos. Hoje vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de História do Pensamento Filosófico, tratando sobre Hegel, sua filosofia da modernidade e filosofia moderna. Eu havia passado para você então, uma atividade para fazer a nossa construção do semestre, onde vocês deveriam falar sobre 3 filósofos, né? René Descartes, David Hume e Kant. Esses 3 filósofos, eles estão inseridos, a gente chama de filosofia da modernidade, né? O Hegel, que a gente vai trabalhar hoje, ele também se enquadra nesta filosofia da modernidade, filosofia moderna. Então a gente vai tratar hoje sobre o Hegel, né, de modo a dar prosseguimento às tratativas sobre filosofia da modernidade em prosseguimento. A gente já veio trabalhando com vocês a filosofia clássica, com a tríade grega, a filosofia na Idade Média e agora a filosofia na modernidade. Vamos lá. O que a gente pode falar sobre o Hegel, né? O Hegel, ele vai nascer no século XVIII, é um filósofo que nasce ali no final do século XVIII, em 1770, e vive o final do século XVIII e início do século XIX, falecendo em 1831. Ele é um filósofo germânico, isso significa que ele é um filósofo alemão, né? Ele vem, por ser alemão, em grande parte, de uma tradição filosófica chamada idealismo alemão. O que é essa tradição filosófica do idealismo alemão, pessoal? Creio eu, nas pesquisas de vocês, dentro desse trabalho, principalmente aquele grupo que ficou com o Kant, né, para falar sobre o Kant, vai saber, ou pelo menos de algum modo, se não tocar mais em alguma das leituras, viu que o idealismo alemão é uma linha filosófica surgida a partir do Kant, né? Especificamente na obra Crítica à Razão Pura. É uma obra bastante célebre, famosa, onde o pensamento kantiano vai ser esse paradigma, ou seja, vai ser esse novo, que vai trazer aspectos para a filosofia, né? Uma filosofia idealista. O que é isso? É pensar a filosofia bem centrada no campo das ideias, né? E essa tradição filosófica, ela vai ter bastante força na Alemanha. Ela não vai se, obviamente, restringir à Alemanha, mas ela vai ter grande força na Alemanha. Daí porque o nome dessa tradição filosófica ser o idealismo alemão, né? Então, fazendo parte desse idealismo alemão, a gente vai ter aqui o Hegel, né, que vai dar prosseguimento, obviamente, às tratativas dadas por Kant lá na obra Crítica à Razão Pura, todavia com críticas, né, ao próprio pensamento kantiano e trazendo novos aspectos interpretativos da filosofia. O que a gente pode perceber como a base central do pensamento hegeliano, do pensamento de Hegel, né? A gente vai estabelecer, na aula de hoje a gente vai perceber isso, que a principal tarefa de Hegel, né, em sua filosofia, no idealismo alemão, alguns chamam a obra de Hegel de idealismo absoluto, desculpem, é buscar justamente observar e entender a realidade que o cercava. E essa realidade no final do século XVIII e início do século XIX. Essa realidade moderna, né? Ele vai tentar fazer essa interpretação dessa realidade moderna. E essa interpretação a gente vai encontrar principalmente numa obra dele chamada Fenomenologia do Espírito, né? O nome da obra, Fenomenologia do Espírito, pode até parecer ou dar a entender que a obra ela se trata de algo cristão, a respeito de uma filosofia cristã, seguindo os exemplos de São Tomás de Aquino, ou então aquilo que São Agostinho trabalhava, mas não. Na obra aqui, Fenomenologia do Espírito, a grande sacada do Hegel é buscar entender o fenômeno da consciência moderna. Veja bem, fenomenologia é o estudo dos fenômenos, né? Nesta obra, Hegel vai buscar o estudo do fenômeno do espírito. O espírito, aqui em Hegel, para a gente entender,
é sinônimo de consciência, de mentalidade, ou seja, o Hegel vai buscar fazer um estudo do fenômeno da consciência humana do século XVIII e XIX, século esse tido como a modernidade, né? O Hegel vai buscar entender essa consciência, como os seres se comportam, como os seres pensam, por que dessa organização social tida como moderna e qual vai ser a grande característica da modernidade, né? Nesta época aqui da modernidade, a grande característica que ascendeu, que surgiu na modernidade, foi justamente a razão, né? Com a razão, nós temos o desenvolvimento da ciência. O final do século XVIII, início do século XIX e também com seu antecessor no século XVII foram um período de crescimento, surgimento e desenvolvimento das ciências, né? Do pensamento racional. E Hegel vai observar justamente isso. E nessa sua obra, Fenomenologia do Espírito, ele vai buscar fazer essa análise, né? Desse contexto, desses fenômenos da consciência, da mente humana, né? Uma ideia notável que a gente pode destacar no Hegel é a dialética, né? Que é um instrumento na qual Hegel vê a realidade, né? Ele vislumbra a realidade. E essa dialética é usada por Hegel e, de certo modo, a gente vai ver na nossa próxima videoaula, é aperfeiçoada, né, com Marx, dando outro sentido, mas também utilizando a base central da dialética. O que seria a dialética a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Que é uma espécie de uma metodologia de como se Hegel entende que se dá a realidade, né? A realidade é construída a partir de dois aspectos, né? Uma tese, né, um acontecimento primeiro, e a antitese, um outro acontecimento contrário a esse que vai gerar uma nova realidade, da qual Hegel vai chamar de síntese, né? Esse percurso metodológico, dialético, que Hegel vai estabelecer justamente para explicar como a realidade, como a história se constrói, com o choque de momentos contraditórios. Mas a gente vai entender isso já já. O Hegel, pessoal, ele é chamado pelo Habermas, que também é um importante filósofo, mas do século XX, como o filósofo da modernidade por excelência. Isso significa dizer, até interessante, porque ele é caracterizado por esse outro autor, Habermas, como filósofo da modernidade por excelência, por ser, como a gente já vem dizendo aí, um pensador que tomou destaque, conseguiu destaque justamente por observar essa mentalidade ou essa construção da mentalidade humana nesses séculos aí 18 e 19, da qual a gente costuma chamar de modernidade. Pois bem, pessoal, o que a gente pode falar da principal obra hoje do Hegel, que é a Fenomenologia do Espírito, para nossa aula, né? Como eu havia falado para vocês, essa obra ela pode parecer que ela vai tratar sobre algo do pensamento cristão, né? Seguindo uma linha aí do São Tomás de Aquino, do Santo Agostinho. Porém, ela vai se referir ao estudo dos fenômenos da consciência humana na modernidade, né? Fenomenologia, mais uma vez eu explico, fenomenologia é o estudo dos fenômenos. Espírito aqui, em Hegel, é lido como consciência ou mentalidade, né? Então, a fenomenologia do espírito aqui vai ser uma obra na qual Hegel vai estudar a inserido. Época essa chamada de modernidade. Ele vai buscar entender o espírito dessa época, ou seja, a consciência dessa época, como é formada a consciência das pessoas nessa época, né? Esse espírito moderno, essa consciência moderna, como as pessoas se portam, né? Ele vai tentar entender isso. O que Hegel vai fazer de diferente, né, em sua filosofia, que vai trazer como diferente, é justamente o aspecto também tempo, né? Ele vai inserir o tempo na filosofia. E isso quer dizer o quê, pessoal? Inserir o tempo na filosofia é perceber que as coisas não se dão por acaso, ou não são aspectos dados, né?
A exemplo da filosofia medieval, né? As coisas não acontecem simplesmente porque Deus foi lá e jogou. Não quis, ou então quis, né? Não. Hegel entende, na sua filosofia, que o tempo é um aspecto importante para a gente entender as coisas. Ou seja, se uma coisa hoje acontece, ela é uma consequência histórica, é uma consequência do tempo. Né? Se a fome existe no mundo, por exemplo, não é algo que Deus quis, mas sim uma consequência do tempo, uma consequência histórica, aonde a humanidade, no decorrer do tempo, né, contribuiu para isso. Né? Então a história é um fator importante a ser observado no resultado das coisas. E aí, pessoal, ele vai ver que isso dentro da fenomenologia do espírito, né, nessa obra dele, e de maneira geral, que o homem, né, o sujeito filosófico, o sujeito do mundo, ele deve ser visto, portanto, como um ser histórico, não apenas como um dado, né, não apenas como um elemento ou uma criatura dos deuses, mas como algo histórico, ou seja, ele é consequência das escolhas históricas, né? Portanto, sua consciência, suas ideias e suas verdades, elas não são absolutas. Pelo contrário, elas são mutáveis. Ou seja, elas mudam com o tempo. É a gente entender o seguinte, pessoal, dentro desse pensamento do Hegel. É entender que se eu considero o homem como um ser histórico, né, e portanto mutável, quer dizer que o homem, a partir do tempo, conforme a história, ele tem essa possibilidade de se transformar. Um exemplo disso da história humana, vamos lá, os relacionamentos. Né? Século passado, século XX, era tradicional ou era normal que homem e mulher se casassem, né? E o relacionamento durasse a vida toda. Tanto é que a lei não permitia o divórcio. Né? O Estado regulava isso, a lei não permitia o divórcio. Todavia, pelo homem ser um ser histórico, né, e portanto mutável, ele sofreu modificações. Né? Modificações em suas relações sociais, modificações na sua consciência, modificações nas suas ideias e nas verdades que eram tidas como absolutas, a exemplo do relacionamento, a exemplo do casamento. Hoje, em pleno século XXI, a coisa mais normal não é que o relacionamento dure até o final da vida. A coisa mais normal é que homem e mulher se separem. As taxas de divórcio são um exemplo e constatam isso. Um outro ponto, também dentro desse exemplo, é que século XX, o relacionamento tido entre homem e mulher era o normal. Século XXI, o relacionamento, né, ele pode se dar tanto, né, dentro da consciência humana, como homem e mulher, homem, mulher, pessoas do mesmo gênero ou do mesmo sexo, né? E isso é uma ideia que, apesar de ideias contrárias, mas que está se tornando algo normal pela consciência humana. Então a consciência humana, ela é mutável, né? As ideias humanas são mutáveis. E isso é porque o homem é um ser histórico. Era isso que Hegel, ali no início do século XIX, queria dizer, considerar essas variáveis, de que a análise da realidade ela deve partir pelo aspecto histórico. Considerando isso, as coisas mudam. Né? E isso Hegel traz bastante, e é enfático nesse sentido, justamente para contrastar com a filosofia clássica grega, né, de que havia verdades absolutas. E aí, com isso, Hegel quer dizer tanto que o ser, ou seja, o sujeito, como a realidade desse sujeito são dinâmicas. E há aí, nesse ser e nessa realidade, um constante devir, ou seja, uma constante modificação, devir, coisas que irão vir, né, posteriormente, que se mudarão. Pessoal, então, a gente para aqui nesse primeiro momento do vídeo e segue explicando no próximo vídeo desta aula ainda
um pouco de como Hegel vê essa história, desse processo histórico. Beleza?